Bom Dia São Paulo. Oferecimento Construtora Vértice. Credibilidade, solidez e segurança. A certeza de um bom negócio. Muito bom dia, São Paulo. Segundona, hein? Segundona com a molecada de férias, aquela força. Eles vão dormir um pouquinho até mais tarde. Você consegue dar aquela arrumada no dia, aquela programada, mas quando acordar é energia total. Segura aí. Segundona 2 de julho, está começando este mês do nosso segundo semestre de 2017. 6 horas em ponto agora. Temperatura de 11 graus na capital paulista. Qual é a situação aí no interior, hein? Fez frio no final de semana aqui em São Paulo, na capital. Que domingo melado foi aquele de ontem, cinza, garoento. Vamos para a segundona, que o sol venha para iluminar aí o nosso dia. A temperatura é de 11 graus em Franca, por exemplo, a mesma temperatura daqui. A gente tem o trânsito carregado na Radial Leste, o trânsito tranquilo na Marginal do Rio Pinheiros, como estamos vendo aí. Vamos falar de 3 ônibus que foram incendiados na região da Raposo Tavares, na zona oeste da capital. O André Azeredo está por lá. Oi, Rodrigo, bom dia. As circunstâncias ainda estão sendo apuradas. As informações preliminares dão conta que foi um protesto de moradores por conta da morte de um rapaz na região de onde os ônibus foram incendiados. Já foram retirados daqui, trânsito livre nesse momento no sentido Cotia e Rodoanel da Raposo Tavares. A situação não é a mesma para quem vai para São Paulo. Daqui a pouquinho a gente conta e mostra para você como é que está o movimento. Obrigado, André Azeredo. A situação no futebol é a seguinte, uma situação igual a de sempre. Bom pro corintiano, ruim pro São Paulino, porque o Corinthians venceu mais uma e o São Paulo perdeu mais uma. É isso, Léo Bianchi? É verdade, a gente está ao vivo agora, são 6 horas e 2 minutos agora, porque parece repetitivo isso, né? Toda semana a mesma coisa. Corinthians ganhou, a vítima da vez foi o Botafogo. Com isso, o Corinthians abriu 7 pontos de vantagem com relação ao segundo colocado. Tá aí, ó. Vitória do Corinthians e o São Paulo, mais uma vez, perdeu. São 6 jogos, tá ao contrário, na verdade, né? Mostrou a primeira derrota do São Paulo, que entrou na zona de rebaixamento, e o Corinthians mais líder do que nunca. Já falar também do Palmeiras, que venceu com um time misto, ganhou do Grêmio, e também tem o jogo do Santos, que empatou jogando lá em Goiânia. Tudo daqui a pouco no Bom Dia São Paulo. Valeu. Dá uma olhada em outros assuntos que vamos tratar aqui hoje. A investigação que aponta o envolvimento de mais de 20 policiais no roubo e na venda de drogas apreendidas em operações. Todos os policiais são do DENARC, o Departamento de Investigações sobre Narcóticos. Droga era tirada de dentro do cofre do DENARC para abastecer um policial civil. A história maluca de uma mulher que roubou um ônibus dentro de um terminal de ônibus em Jundiaí. Ainda não se sabe por que ela fez isso. A viagem terminou a 10 quilômetros daqui, quando o veículo bateu em um poste. Praça dos Artesãos Calabreses. Sabe onde é? E se eu disser Arcos do Jânio, na curva da Ferradura? Agora sim, né? Fica mais fácil. A Prefeitura entrega hoje uma nova iluminação nesse ponto histórico. Você vai ver os detalhes. Tem, claro, as imagens do dia, os flagrantes da cidade. Tudo o que rolar neste começo de semana, começo de julho, chega mais que é o Bom Dia São Paulo. Bom dia, Glória Vanik. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todo mundo. Depois desse domingo, como é que você falou? Garoento, cinzento, melado. Tá. Vamos ter uma segundona mais... Mas foi assim, não foi? Bacana. Ou eu tô forçando a barra? Foi, não foi? Não, foi. Tempinho meio estranho. Como é que é a segunda? A segunda vem com sol e vai ser igual ontem? Não, vai ser ainda meio melada, como diria você. É meio cinzenta, meio garoenta. Difícil ainda mais uma segunda, hein? Vamos lá. Bom que é melhor acordar no escuro. Gente. É melhor acordar no escuro, então, que daí não vê, né? Não vê. Não vê nem que tá cinza. O problema é que vai ficando tão cinza que esse escuro prolonga o pessoal achando que vai acordar no claro, acorda no escuro também. Aproveita para tocar a vida na escuridão, que daí você não tem o choque da preguiça. 6h04 agora. Bom dia, pessoal. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que tá aqui o trânsito em algumas das nossas câmeras na cidade de São Paulo. Vamos para cá primeiro, ó. Opa. Vamos lá, para a câmera. Vamos mostrar, então, primeiro a Radial Leste para você. A situação nesse momento na Zona Leste, na altura do Tatuapé. Já tem trânsito intenso. Muita gente que acordou durante a noite aí, ó, para sair de casa para trabalhar, para levar a criançada. Não para escola mais, né? Porque agora está todo mundo de férias, já mais para ir para o trabalho mesmo. Faixa reversível está valendo aí como opção para o motorista na região do Tatuapé. Transporte coletivo funcionando normalmente, metrô, CPTM, tudo tranquilo. Só o trânsito que travou aí nessa região, por enquanto, sem informação de acidentes. Voltando agora para mais uma câmera para a gente aqui. Vamos dar uma olhadinha, então, na Aricanduva, ainda na Zona Leste. Como é que está o trânsito? Para quem vai pegar a Radial Leste,
aquele semáforo, só o trânsito congestionado só por causa do semáforo, e no acesso ali pelo viaduto para a marginal do Rio Tietê, situação tranquila nesse momento. E mais uma câmera que a gente vai colocar aqui em cima. Agora, a estrada do M. Boimirim, na altura do terminal Guarapiranga, deu uma travadinha na nossa imagem, mas a gente consegue ver que a situação é tranquila aí nessa região. Falando dos ônibus agora, transporte coletivo. Já falei do metrô, já falei da CPTM, então vamos ver como é que estão os principais corredores de ônibus aqui da cidade. Separo dois aqui, viu, Rodrigo? Um deles é aquele nosso velho conhecido, que é a Dona Belmira Marim. Opa, vamos primeiro para São João, então. Primeiro para São João. O corredor da São João está congestionado. Eu achei estranho, viu? Já dei uma olhada aqui, não tem nenhuma informação aí de ocorrência nessa região, não. Agora sim, vamos para Dona Belmira Marim, que é o outro corredor, esse sim que está congestionado todos os dias no sentido do centro da cidade nesse horário. Então, a situação um pouquinho complicada para os passageiros de ônibus nessas duas regiões. Aqui no nosso mapa, destaco um trânsito conhecido da segunda-feira. Sabe qual é esse? Já está assim o aeroporto de Congonhas? Já está assim, Rodrigo. Acesso ao aeroporto de Congonhas para o pessoal que vem da Zona Norte em direção à Zona Sul. Aí, para pegar aquele túnelzinho e a alça de acesso para o aeroporto de Congonhas, a situação já é um pouco complicada. Mas, no geral, a cidade está tranquila, você pode sair de casa com tranquilidade, sem problemas, na manhã dessa segunda-feira. Essas aqui são informações do Waze que você confere melhor na nossa página na internet. Bom, falamos ainda há pouco aí dos ônibus incendiados na região da Raposo Tavares, na zona oeste da capital. Uma equipe da Globo News chegou ao local no exato momento em que um dos ônibus pegava fogo. O ataque foi por volta das 11 horas da noite. Foram 2 ônibus incendiados na altura do quilômetro 15 da Raposo Tavares. A pista no sentido interior só foi liberada perto da meia-noite e 20. O terceiro ônibus foi queimado na Avenida Professor José Maria Alckmin, a poucos metros dos outros 2. E aí, de acordo com o levantamento da nossa produção, já são 32 ônibus queimados na Grande São Paulo neste ano, contando os ataques aí desta noite. E a gente tem o repórter André Azeredo, que está na rodovia Raposo Tavares e traz outras informações. Vamos saber se já sabe o motivo, né, desses incêndios, André Azeredo. Frio na beira da estrada, hein, meu? Matando saudade lá do inverno gaúcho. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Glorinha. Bom dia. Bom dia, São Paulo. Não está devendo nada, viu, Rodrigo e Glória? O friozinho, viu? Eu espero que aí esteja bom. Aconchegante, tranquilo, gostoso a temperatura, porque aqui tá um ventinho traiçoeiro e um friozinho de renguear Cusco, como diz lá no Rio Grande do Sul. Aqui tem para arregaçar o cachorrinho também. Aqui é aquela temperatura média de 20, 24 graus. Vocês merecem. Gente, amiga, o negócio é o seguinte, bom dia para você que está acordando, tá frio na rua, se agasalha para sair de casa. A situação dos ônibus é a seguinte, ainda não temos uma informação oficial a respeito do que motivou esse protesto com a queima de 3 ônibus na noite passada, na rodovia Raposo Tavares e na rua que fica próxima, essa região entre o quilômetro 14 e o quilômetro 15 desta mesma rodovia. A gente tem imagens que foram feitas pela equipe da Globo News, como você falou ontem de noite, pelo cinegrafista Amos, que esteve no local, mostrando os ônibus já queimando, pegando fogo, saindo fumaça. As informações extraoficiais, por enquanto, dão conta que foi um protesto a respeito do assassinato de um rapaz que vive numa comunidade que fica contígua à rodovia, ou seja, ao lado da rodovia. Fica uma comunidade mais pobre que fica por ali. A gente não sabe as circunstâncias desse assassinato ainda. Hoje de manhã, nossa produção já entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para pedir mais informações a respeito desse protesto, desse acontecimento. A gente ainda não recebeu uma resposta, mas em breve a polícia deve nos informar o que aconteceu, pelo menos o que foi registrado a respeito desse incêndio. Mais 3 ônibus queimados, o levantamento do Bom Dia São Paulo já dá conta. Que são 32, né, Rodrigo? São 32 veículos queimados em protestos desde o início do ano, mais 3 conduções, então, foram inutilizadas. Só para fechar, Glória e Rodrigo, vou mostrar para vocês como é que está o trânsito aqui na Raposo Tavares, no sentido de São Paulo, porque você estava falando do trânsito, Glorinha, está bem carregado aqui a situação. A gente vê os veículos que estão se dirigindo a São Paulo, né, no lado esquerdo do vídeo, onde tem a maior parte de carros, né, no sentido Rodoanel e no sentido Cotia, está bem mais tranquilo o trânsito. Então já temos um certo congestionamento essa hora para chegar em São Paulo para mais um dia de trabalho, uma segunda-feira gelada. Força, determinação e coragem para quem está saindo de casa. Rodrigo e Glória. É isso aí, André. Obrigado, viu? É isso mesmo. 32 ônibus, de acordo com o cálculo da nossa produção. A gente vai registrando sempre aqui. Lamentável isso, mais uma vez, é gente que vai ficar sem ônibus nesta manhã
aí nessa região. Né? Essas linhas de ônibus foram as seguintes, ó, Jardim João 23, Praça Ramos, a outra foi Jardim Paulo VI, Terminal Bandeira, e a outra, que foi na José Maria Alckmin, foi Rio Pequeno, Coab, Raposo Tavares, Lapa. Então, são as 3 linhas em que esses ônibus foram incendiados. Tá bom. Tem a história também de uma passageira que furtou um ônibus em Jundiaí e saiu dirigindo pela cidade. Imagina só, olha o perigo. Ela só parou porque acabou batendo. A mulher fugiu e a polícia agora está atrás dela. Esta imagem mostra um ônibus rodando pela cidade. É o 2224 da aviação jundiaiense. Ele foi gravado pelo sistema de câmeras da Guarda Municipal. O ônibus foi furtado aqui dentro do terminal Secap. O motorista parou e foi ao banheiro. Enquanto isso, uma mulher, a única passageira, decidiu assumir a direção. Ainda não se sabe por que ela fez isso. A viagem terminou a 10 quilômetros daqui, quando o veículo bateu em um poste. O trajeto teve a rodovia Geraldo Dias e a avenida Antônio Frederico Ozanam, no sentido Várzea Paulista. As fotos e os vídeos feitos, ainda à noite, mostram que a mulher perdeu a direção do veículo e bateu em 2 postes. O ônibus ficou com a frente destruída. Os moradores dizem que ficaram muito assustados. Fez um estrago mesmo. Assustou todo mundo aqui. A mulher, segundo testemunhas, estava machucada e mesmo assim fugiu. Na rua, deu para ver que a batida foi violenta. Esta marca no chão de pelo menos 20 metros é a distância que o ônibus arrastou o poste. Ficaram jogados na rua cabos de telefone, pedaços de ônibus e até um vidro com o preço da passagem. Nossa equipe tentou falar com a aviação jundiaiense, dona do ônibus, mas a empresa não atendeu as ligações. Por causa do acidente, 40 casas ficaram sem luz, o poste já foi trocado, a energia elétrica voltou no decorrer do domingo. Fala sério, né? Que história maluca, né? Vamos falar sobre a previsão do tempo, Vamos lá, Rodrigo como é que vai ficar hoje aí quando tudo clarear? Então a gente já vai mostrar para vocês que nessa faixa não vai clarear muita coisa, né? Então o que acontece é que tem um vento úmido que vem do mar e ainda deixa o tempo nublado e frio em todo o leste e sul do estado, como a gente consegue ver, pegando o Vale do Paraíba, Grande São Paulo e o Vale do Ribeira também. O centro do estado vai ter muitas nuvens, mas não chove e nas outras regiões o ar seco deixa o tempo mais firme. Continua esse friozinho aí, 11 graus agora? Continua friozinho. Aqui são as máximas que a gente separou, então, de algumas cidades para o estado. Votuporanga, mais quente, deve ter máxima de 25 graus. Agora, aqui, ó, Aparecida com 19 graus, Cachoeira Paulista também no Vale do Paraíba com 19, Cajati com 18 graus, toda aquela faixa cinzenta que a gente mostrou no outro mapa, né? São Carlos com 22 na região central do estado e Ribeirão Preto com 24 graus. Capital, vamos lá. Vamos lá, falando de capital, então. Manhã, tarde e noite. Manhã mínima de 10 graus, então amanhece frio, vai ficar friozinho com máxima de 17 só, sem previsão de chuva. Pode garoar eventualmente, principalmente agora pela manhã. Mesmo aquilo tudo cinza no mapa, não tem garoa aqui? Chuva? Não, chuva não, é garoa, viu, Rodrigo? Garoa, igual ontem, então. Igual ontem, isso. De manhã, agora, à noite, e à noite a temperatura cai novamente para 12 graus. Temos imagem do céu agora? Vamos dar uma olhadinha então? Aí, ó, imagens ao vivo do Globocop mostrando para você como é que fica o céu aí nesse trechinho. Pelo menos está aberto, né? Tá bonito, hein? A gente pode ver. Daqui do estúdio a gente não vê quase nada, só lá do Globocop mesmo que a gente consegue. Só lá do Globocop que a gente consegue ver. E vamos dar uma olhadinha numa outra arte aqui, ó, essa telinha, para ver a semana como é que vai ser. Então, ó, o frio continua, mas aí o tempo firma ao longo da semana. Amanhã a gente deve ter mínima de 9 graus na capital com máxima de 18 e segue por aí nessa temperatura média entre 11, 12 e 22 graus ao longo da semana. Só na base do cobertor. Só na base do cobertor, gostoso. Pena que a gente tem que acordar no meio da madrugada e sair daquele cobertor quentinho. Agora é no final de semana, quando você tenta dormir até acordar. E não dorme até acordar, você acorda no meio da madrugada e você insiste. Mas aí uma hora depois você acorda de novo, você insiste mais uma vez, uma hora depois você acorda de novo. Estamos aí, Glória Vanik. Vamos para o intervalo, pessoal. 6h14 agora, vamos falar já aquela história, né, de que pelo menos 21 policiais do DENARC são denunciados por envolvimento com o tráfico de drogas. Policial que trabalha na delegacia especializada em combater o tráfico de drogas é quem está vendendo, comercializando, armazenando drogas. Dá para acreditar? Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu para o Flamengo. O Corinthians passou pelo Botafogo. Os dois extremos da tabela, o líder e o da zona do rebaixamento. Vamos falar também de Palmeiras e Santos já, é o futebol no Bom Dia São Paulo, isso e muito mais. 6h15 agora, temperatura de 11 graus na capital paulista.
E o Bom Dia de agora vem direto de Santana, bairro da Zona Norte da capital. O Antônio Lázaro Dionísio, mais conhecido como Tio Fininho, completou 70 anos. E a família comemorou, claro, com muita festa. A Ariane Cristine, que é filha do Tio Fininho, é quem conta mais. Rodrigo Bocardi, nós estamos aqui em Santana comemorando 70 anos do meu pai. E o Bom Dia São Paulo volta já! Parabéns, parabéns! Quer financiar um imóvel? Zap em Casa